O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 9 de julho, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês, agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho que vocês têm pelo Pensando, pelo Modesto, pela TV Zoom, sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa região. Bem, vamos falar hoje de trânsito. Trânsito caótico. Leva-se muito tempo para ir de Conselheiro ao centro da cidade. O Paissandu está sempre engarrafado. Enfim, são constantes reclamações em relação ao nosso trânsito. Uns afirmam que há muito tempo não são construídas novas vias na cidade, sendo a Via Expressa sempre lembrada como a última via importante construída no município. Outros afirmam que faltam planejamento e operação da parte do órgão responsável pelo trânsito no município, por causa da Prefeitura Municipal e, em particular, a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Tem também aqueles que afirmam que são veículos demais de todos os tipos, desde carretas até motocicleta. No entanto, poucos falam o que consideram que torna o trânsito realmente perigoso e que ceifa muitas vidas. O motorista, ou no caso das motos, o motociclista. Uma coisa todos que transitam por qualquer via no Brasil têm em comum, que é o regramento legal do trânsito no país, que é a Lei Federal número 9.503, de 23 de setembro de 1997, conhecida como Código de Trânsito Brasileiro. Todos devemos obedecê-la, desde as autoridades de trânsito até os pedestres, que muitas vezes não acontece, não é? Como vocês já devem estar imaginando, eu já disse, sobre trânsito nós conversaremos esta noite. Fato que já aconteceu em muitas oportunidades aqui no Pensando. Quantas vezes nós já falamos de trânsito aqui no Pensando? Só que dessa vez eu vou me deter especificamente no condutor, ou seja, no motorista ou no motociclista. Você pode também envolver aí o ciclista, né? Quem sabe o pedestre também. E para falar com vocês sobre este assunto, receberei um técnico com larga experiência, seja em relação à engenharia de tráfego, quanto à formação de condutores. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele, tá bom? Enfim, este é o tema do programa desta noite. Até que ponto os condutores de veículos estão cumprindo o Código de Trânsito Brasileiro? Se não estão, quais são as principais causas? Mas antes eu necessito conversar com vocês sobre um assunto que me chamou a atenção essa semana. Na última terça-feira, dia 6, a Câmara Municipal instaurou uma CPI, né, a famosa Comissão Parlamentar de Inquérito, que, segundo os vereadores que propuseram a sua instalação, será para, abre aspas, na palavra deles, investigar supostas irregularidades na contratação da empresa de ônibus Itapemirim Group para a prestação de serviço de transporte público de forma emergencial. Essa é a justificativa deles, dos dois vereadores que propuseram a CPI e a Câmara a instalou. Eles usaram essa justificativa. Apesar da sigla CPI ter se tornado comum, não só no nosso município, mas em qualquer canto do Brasil, inclusive temos uma funcionando no Senado Federal, que bastando saber o relator, que o relator é Renan Calheiros, não dá para levar a sério, né? Uma CPI que o relator é o Renan Calheiros, está mais para circo do que para coisa séria, né? Quem é Renan Calheiros? Renan Calheiros só está solto porque o STF nosso também é uma piada, né? Mas se fosse levada a sério, a CPI é um importante instrumento de investigação comandado pelo Poder Legislativo com o objetivo de averiguar denúncias de irregularidade no setor público. Ou seja, a CPI em si é uma importante ferramenta que tem o Poder Legislativo para investigar.
Esse é o problema, ela é importante. Mas a verdade é que, na grande maioria das vezes, não é isso que acontece. Aqui no nosso município, pelo menos que eu me lembre, nos últimos 20 anos, sempre tivemos CPIs instaladas pela Câmara Municipal. O próprio prefeito Johnny Maico, no cargo de vereador, quando ele foi vereador, foi presidente da chamada CPI da alimentação, que foi criada na administração Renato Bravo com o objetivo de, abre aspas, investigar contratos emergenciais para o fornecimento de alimentação hospitalar à rede pública municipal de saúde do município. Tá certo? Então, o próprio prefeito já foi presidente de uma CPI, não tem poucos anos. Se foram criadas tantas CPIs na nossa Câmara Municipal nesses últimos 20 anos, não me lembro de nenhuma que chegou ao fim com o resultado imaginado. Toda CPI, no fundo, o que se quer, o que os vereadores que comandam essa CPI querem, é afastar o prefeito. E isso nunca aconteceu aqui, né? E eu vou destacar pelo menos algumas razões que eu entendo por que elas nunca foram avante. A primeira é que vereadores mesmo, de um modo geral, são totalmente despreparados juridicamente, inclusive suas assessorias. Grande parte delas são barradas pelo judiciário e com toda razão, porque os vereadores que comandam essa CPI, de um modo geral, não têm conhecimento nenhum jurídico do assunto, as assessorias que eles também têm costumam não ser muito boas nisso, e o judiciário vai e barra, e com razão barra. Outras porque realmente não tinha nada para apurar. Terceiro, falta de apoio da população. Pois nós, como população, nós como eleitores, nós como cidadãos, sabemos que a grande maioria das vezes isso tudo não passa de interesse político. Então, por que a gente vai apoiar uma coisa que não passa de interesse político? Que interesses políticos são esses? Muitas vezes, vontade de criar dificuldades ao prefeito para conseguir facilidade dentro da prefeitura. Ou seja, eu crio uma dificuldade para obter uma facilidade. A outra, buscar a forma de outros embates políticos. Isso pode estar certo, está acontecendo. Tem gente que se incomodou, que estava do outro lado, estava do lado do Renato, agora está querendo tirar uma forma do Johnny Maico, que de pedra virou vidraça, né? Outros querem apenas seus 15 minutos de fama, que eu tenho certeza que também está acontecendo isso ali dentro. Ou seja, esses fatos que eu narrei aqui, por que elas não foram adiante, são os mesmos fatos, e baseado nas informações que eu tenho. Para mim, essa CPI vai ser mais uma dessas que não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Eu não acredito que ela vai obter resultado. Tá? E pelos fatos que eu elenquei acima. A gente sabe que tem vereadores que estão simplesmente aborrecidinhos porque na administração passada estava o Renato Bravo e levaram pedrada de Johnny Maico. Outros estão aborrecidinhos porque não conseguiram enfiar os seus apadrinhados na prefeitura. A verdade é essa. E tem pelo menos um ali que está querendo seus 15 minutos eternos de fama, que é aparecer, só isso. Então, eu não acredito nessa bendita CPI, que é uma pena porque é um instrumento legal, que deve ser usado com parcimônia. É tudo que é usado demais, né? Por que a Copa do Mundo de Futebol é gostosa? Porque é de 4 em 4 anos. Você vê essa Copa América que está sendo realizada praticamente todo ano, está perdendo interesse. Então, a CPI, toda legislatura tem 1, 2, 3 CPIs. As pessoas, nós não acreditamos nisso. Vereadores, nós não acreditamos nisso. Vocês podem fazer o barulho que vocês quiserem, nós não acreditamos em vocês quando vocês inventam essa CPI. Nunca deu certo e vai continuar não dando. Porque os objetivos nunca são claros para a gente. São interesses de vocês, somente isso. Tá? Então, pode instalar e a gente vai continuar. Ainda bem que não tem aqui, eu acredito que não vejo nenhum vereador que seja um Renan Calheiros da vida. Isso aí, pelo menos os 21 vereadores que estão lá, eu não posso falar mal da integridade moral de nenhum deles. Do Renan Calheiros, esse eu falo tranquilamente, esse só não está na prisão porque o STF é bonzinho com eles, né? Tem o Gilmares Mendes da vida que salva todo mundo, né? Então, os 21 vereadores, eu não posso falar da integridade de nenhum deles. Para mim, são todos sérios.
mas que há interesse político por trás disso, vontade de ter uma forra, 15 minutos de fama, isso não leva a mal não, mas não leva a sério mesmo a CPI de vocês não. E vocês sabem muito bem que eu os convido sempre aqui por prazer, porque eu entendo que a gente precisa de vocês para ajudar a administrar o município. Mas isso não quer dizer que eu concorde com o que vocês façam. E essa CPI, para mim, isso não passa de um grande jogo de cena, tá bom? Bem, dado esse recado, vamos ao tema da noite. Até que ponto os condutores de veículos estão cumprindo o Código Brasileiro de Trânsito? Se não estão, quais são as principais causas? E quem está aqui comigo para falar com vocês é o Carlos Henrique Souza Carneiro. Ele é técnico em engenharia de tráfego e instrutor de formação de condutores. A quem eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite e a telinha para você. Modesto, boa noite a quem nos está assistindo em casa, e é um prazer poder colaborar com esse tema tão importante que é salvar vidas, né? Falar de trânsito é pensar em salvar vidas. E eu agradeço a oportunidade de poder contribuir para... Eu sei que o tempo é curto, vamos tentar sintetizar, não trouxe cola nenhuma e estou à sua disposição. Você falou uma frase importante. No Brasil morre muita gente no trânsito. Muita gente. Se morre tanta gente, tem coisa errada aí, não tem? Então, é muito complicado, mas não era para morrer tanta gente assim, não. Henrique, vamos começar falando sobre o instrumento legal que todos os veículos e condutores têm que seguir. A Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, conhecido como Código Brasileiro de Trânsito. Ela já está em vigor há mais de 20 anos e, claro, como qualquer lei do nosso país, com as corriqueiras alterações, não é? Esse ano mesmo ela sofreu fortes modificações. Você considera que essa lei preenche as nossas necessidades? Bom, Modesto, eu acho que trabalhar o trânsito, você tem a regra, o Código de Trânsito Brasileiro é um só. Então, cada município, a característica de Friburgo é uma, a característica de Bom Jardim é outra, a característica de Teresópolis, Petrópolis são outras características. Então, você tem que usar as leis de acordo com as características físicas de cada cidade e a densidade demográfica da cidade, a quantidade de veículos em relação ao espaço físico disponível, que hoje nós não temos. Nós não temos mais espaço físico disponível. E você falou da Lei 9.503, que ela foi criada para que o trinômio da letra E. Não vamos falar nesse trinômio mais à frente. À frente. Mas você pode até citar, mas não vou falar nele, porque eu acho interessante falar mais nele. É importante. Isso. Bom, mas aí eu acho que o nosso trânsito, por exemplo, é um trânsito caótico. Isso daí não é novidade. As nossas artérias, elas estão com muita carência de sinalização. Os nossos condutores, eu costumo fazer comparações, por exemplo... Mas você acha que ela atende a gente? Não. A lei, essa lei é boa, ela tem os instrumentos? A lei, se ela for seguida de acordo com o objetivo que ela foi criada, atenderia. Porque ela envolve, desde a parte de... Ela fala em planejamento, ela fala em operação... Sim. Ela fala em fiscalização, ela fala em educação, que de certa forma eu conheço bem a lei porque eu gosto tem muita coisa que muita gente não sabe e eu respondo, porque eu tenho mania de ler. Mas você é uma pessoa que você forma condutores, você tem que conhecer a lei. E me parece que ela traz no seu bojo, né, isso eu estou perguntando a você, que é a minha visão, você é um instrutor, você conhece ela mais a fundo. Mas me parece que ela tem os instrumentos necessários para fazer o trânsito
não matar tanta gente, né? Sim. Vamos fazer, por exemplo, vamos comparar, eu costumo comparar as coisas. Um condutor, antes quando ele é formado pelas autoescolas, no meu ponto de vista, salvo o melhor juízo, é insuficiente para formar um condutor. Isso aí também é uma questão que eu vou trocar mais adiante. Isso, sim, porque, ou seja, o instrutor de formação entende que o nosso Código de Trânsito Brasileiro é suficiente para que a gente tenha um bom trânsito. Se for seguido. Se for seguido. Esse é o problema. É. Vamos agora para a segunda questão. Esse Código de Trânsito ele define muito bem direitos e deveres que, de uma forma, para quem, de uma forma ou de outra, utiliza o espaço público para transitar, incluindo os pedestres, né? Que ele também é uma coisa que a gente não vê sendo aplicado, mas ele prevê penalidade para pedestres que não obedecem. Prevê. Tá. Ele traz direitos e deveres. Que direitos e deveres você destacaria que são mais importantes que esse código traz? Bom, em primeiro lugar, na definição do Sistema Nacional de Trânsito, ele define que os estados e municípios, eles são responsáveis pela segurança do cidadão. E quem compõe o trânsito são veículos e pedestres. Compõem o trânsito. Então tem que ter harmonia entre veículos, pedestres, condutores, porque o veículo não anda sozinho. Por enquanto, hein? Pois é, por enquanto. O veículo não anda sozinho. Então é veículo, né? O condutor, o pedestre e a via. Tanto é que quando se constrói uma via, existem vários tipos de via que o condutor tem que conhecer. O condutor que sai recém-formado de uma autoescola, ele não pode pegar o carro aqui e te convidar para ir a Cabo Frio, daqui perto. Não pode, ele não conhece a rodovia. Ele está acostumado a rodar aqui, Vale do Espinheiro, vai a Olaria no domingo, vai na Via Expressa. Ele não conhece. Existem condições adversas. Na nossa cidade, existem condições adversas. Então, é complicado. A educação do condutor é o principal fator. Antes de você entrar num carro, e eu já fiz isso, se eu não estiver bem, se eu levantar e precisar usar o carro e eu não estiver bem, ou eu vou a pé, ou eu pego um táxi ou pego um Uber. Porque eu estou arriscado a causar problema, ainda mais nessa pandemia. Mas o que você destaca, por exemplo, como os direitos principais que o Código dá ao cidadão? Você destaca alguma coisa de direitos? Os direitos que o sistema... que oferece, né? O que você acha que... os direitos é que todo cidadão ele tem o direito de ir e vir. Isso é o direito fundamental que está na Esse Constituição. é o fundamental. E no Código Brasileiro não é diferente. Uhum. Tá? O pedestre também ele tem que seguir as regras. Isso já está na parte dos deveres. Isso, dos deveres. Agora, o direito, por exemplo, o direito do cidadão, o direito civil, é um direito que ele tem, está no Código. Né? O direito político, né? De votar e ser votado. Então, o cidadão tem muitos direitos, mas ele se esquece, na maioria das vezes, que ele tem os deveres dele. Em contrapartida, tem deveres também. Tem que ter os deveres. E o Código de Trânsito Brasileiro penaliza os deveres não cumpridos. Não cumpridos, isso é verdade. Então, por exemplo, N casos acontecem com pessoas no trânsito que o cidadão ou a cidadã sai de casa estressado. Brigou com o filho, o marido brigou com a mulher, saiu estressado e coisa. Não é uma boa hora para ele pegar um carro e ir para o trabalho. A tendência, a probabilidade dele causar um acidente é maior.
É uma coisa que a gente não parava para pensar, né? Não para. O estado emocional da pessoa no volante. O estado emocional é muito importante. Isso até para na rua, como pedestre, se você tiver com a cabeça no mundo da lua... Distraído, você mete a cabeça num poste. Você atravessa a rua, não vê que vem um carro. É verdade. Então você está tocando num ponto aí, que em função da pandemia, estamos de certa forma todos com algum lado emocional, temos que ter muito mais cuidado no trânsito. Muito mais cuidado agora, infelizmente, nessa pandemia, porque as pessoas estão sem emprego, às vezes não tem conta para pagar. Então, aquilo, a cabeça da pessoa não está legal. Não é? Buscando alternativa e, às vezes, discute, a mulher cobra alguma coisa, isso pode acontecer. Ou vice-versa. Então, o cara já sai com a cabeça... Não é hora para ele pegar um veículo. E uma coisa que você falou que eu, sinceramente, nunca tinha parado para pensar nesse lado, não. É verdade. Que tem dia que a gente não está disponível para dirigir. Não está. Então não dirija. Não dirija. E hoje a gente tem outras alternativas. Isso serve para o motociclista. Principalmente o motociclista. Serve para o ciclista. Para o ciclista. E serve para o pedestre. Todos nós estamos envolvidos nessa cadeia. Nós temos que, para a gente poder, como nós temos esse direito de circulação livre, isso o código nos proporciona, a lei brasileira nos proporciona, né? A livre circulação, mas nós temos que ter consciência e temos que conhecer. Então, o que a gente estava falando... Uma pessoa que não está focada, por exemplo, a pessoa está numa rodovia, tem uma curva lá na frente, ele tem que prever, ele tem que fazer uma previsão. Poxa, pode vir um maluco na contramão aí cortando um carro, então ele está prevenido, entendeu? Mas se ele tiver... aborrecido com alguma coisa, preocupadíssimo com alguma coisa, ele não está pensando na segurança, ele só está dirigindo. Ele entra na curva... E hoje é pior, né? Olha, eu vou te dar um exemplo. Você já, de ônibus, por exemplo, uma viagem de ônibus daqui para o Rio, você já deu um estalo assim e falou assim, mas nós já estamos aqui, eu não vi passar por tal lugar. Já aconteceu isso com você? Claro, já. Isso acontece com muita gente. Já. É sinal que você estava preocupado com alguma outra coisa. Você não estava dormindo. Não estava dormindo, mas também não estava vendo. Não estava vendo. É verdade. Você está entendendo? Então, quem está dirigindo, ele tem que estar ligado no trânsito. Por exemplo, isso dentro do ônibus, você como passageiro até vale, mas como condutor, você isso vai fazer uma bobagem. Vai fazer uma bobagem. Marcolinho, estamos na hora do primeiro intervalo? Então, vamos para um rápido intervalo. Na volta, continuaremos com esse lado do trânsito que muita gente não para pensar. Eu mesmo nunca me toquei com 70 anos que o lado emocional nos diz que devemos, muitas vezes, não dirigir, não pilotar a motocicleta. É uma coisa importante, a gente vivendo e aprendendo. Voltamos já. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando com esse assunto de trânsito. Agora vamos falar de um tema que você conhece muito bem. Preparo dos futuros condutores de veículos pelas autoescolas. Você pelo menos já deu um toque nisso aí. Eu sei que essas autoescolas, elas têm normas legais a seguir. E acredito até que a maioria siga. No entanto, pergunta,
ela realmente consegue preparar bem os condutores para soltá-los no trânsito? Elas estão bem balanceadas em teoria e prática? Você acha que realmente as autoescolas conseguem fazer um bom trabalho com esses alunos? Se não, é a lei que permite que elas façam o mínimo só. O que você acha disso? Você acha que esse jovem que saiu, que você falou que não pode pegar o carro para Cabo Frio, ele deveria ser mais preparado pela autoescola ou só o tempo que vai ensinar mesmo? Como é que é? Bom, aí vem aquelas comparações que eu faço. Um filhote de passarinho, está lá no ninho dele, lá, quando ele já está empenado, batendo as asinhas para querer voar, ele não voa longe. A natureza já é o instinto. Ele voa para um galho, depois voa para um mais longe um bocadinho, para depois ele alçar o voo dele. O condutor não é diferente. A autoescola prepara teoricamente, fala sobre as leis, fala sobre os direitos, deveres. A autoescola fala isso tudo, na teórica. Na prática, o instrutor prático, ele apresenta ao candidato, olha, isso aqui é o carro, aqui é o aprendiz. Então, é uma coisa muito rápida. Então, ele ensina na teoria. E eu não estou dizendo por mal, mas de uns tempos para cá, o candidato, principalmente os mais novos, eles querem a carteira, eles não querem saber. Eu quero passar na prova. Entendeu como é que é o negócio? Decora. Não procura entender. Decora. Aí faz a prova teórica, passou. Na prática, tem as aulas práticas, fazer baliza. Mas ali naquele percurso, ninguém faz treinamento em rodovias. Você está entendendo? Então, o aluno, ele tem que tomar conhecimento daquele carro, como é que funciona, por que ele tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra, as condições adversas, que ele tem que estar prevenido. Isso tudo é passado para ele, mas eu acho que num tempo muito, muito curto. Entendeu? Então, eu, quando ministrava, que agora a pandemia fez com que eu parasse, eu orientava. Quando vocês pegarem a carteira, pega uma pessoa da família que tem experiência, fala assim, vamos até Bom Jardim, que é até aqui pertinho, você vai pegar uma rodovia. Mas deixa a pessoa na ida ir dirigindo e te explicando. Eu ensinei minha filha assim. Entendeu? Eu levei o carro explicando a ela, ó. Aqui você tem que usar a marcha de força. Aqui você tem que fazer isso. A sua faixa é essa. Infelizmente tem autoescolas que não passam qual é o espaço físico que o condutor tem naquela faixa, que são 3,50 metros cada faixa de trânsito. Aqui em Friburgo, Niterói, no Rio. Isso segue uma norma nacional, né? Nacional. É. E muito condutor não sabe. A chamada pista de rolamento é uma só... 3,50. 3,50. Então, por exemplo, você vai ali, pega a Serra Mar. Por que tem muito acidente na Serra Mar? O cara não tem noção, entendeu? Às vezes a pessoa não tem experiência, fala assim, vamos treinar, vamos até São Pedro, vamos até Lumiar para dar um treino. Mas aí vem uma carreta que é proibido, mas estão passando lá, tem uma placa enorme. Tá, a Estrada Parque não era para passar carro... Não, mas existe a placa lá proibida. Claro, e a gente sabe. E pior que lá tem um posto de policiamento. Exato. Mas é complicado. É. Bom, então, dentro do que você perguntou, eu acho o tempo muito curto. E esse simulador, que é uma questão danada, a gente sabe, por exemplo, que na aviação,
um piloto, antes de ser brevetado, ele passa um bom tempo no simulador. Nós sabemos que existem muitas empresas de transporte que, antes de autorizar um motorista que tenha a carteira categoria D a usar um veículo da sua empresa, bota o cara no simulador. Por que as autoescolas detestam tanto o simulador, hein? Será que é só por causa do preço de comprar aquele equipamento? Ô Modéstio, eu sinceramente eu não tenho esse alcance do motivo. Mas que deveria ser exigido, deveria. O simulador, não, já foi obrigado a ter. Pô, porque eu acho que... Pelo menos na época que eu ministrava, passou uma época que passou-se a exigir que toda autoescola tivesse o simulador. Vamos pensar bem, é muito mais complicado você pilotar um avião do que dirigir um carro. Os riscos são muito maiores. Então lá você tem que ter. Ainda bem que você falou em avião e eu vou comparar, se você me permite. Aquele piloto que está com aquela aeronave lá de envergadura lá de 40 metros, ele pode pousar em qualquer pista? Não, de jeito nenhum. Você está entendendo? Ele sabe qual é a pista que ele pode pousar. Ele tem conhecimento disso. Você está entendendo? Como é que dá o nome daquela pessoa que fica na torre de controle? Isso, torre de controle, operador da torre de controle. Ele tem que ter um autoconhecimento dos tipos de aeronave que estão decolando e aterrissando. Ele tem que ter muita habilidade para isso. Ou seja, são muito preparados. A minha impressão o condutor ele tem que saber qual é a largura da pista que ele se locomove. Eu, por exemplo, hoje mesmo eu caminhei. Eu moro ali no Pericê, então eu caminho muito na antiga Via Ferro. E ali é ponto de referência das autoescolas, né? Hoje mesmo de manhã... Tem gente ali treinando. Já tinha pelo menos umas 60 pessoas ali. E é ali que o Detran faz a aferição, né? Ali é a área de exame. A área de exame. Ali é a famosa baliza. E a voltinha no bairro. A voltinha por ali, acabou. Eu, quando tirei carteira, fui habilitado no Rio. Lá eu tive que enfrentar a Avenida Suburbana. Hoje é outro nome, hoje eu acho que Dom Helder Câmara. Uma via de alta... De trânsito alto. Você tirou a carteira lá? Eu tirei a habilitação lá. Mas aqui em Friburgo, pelo que eu sei, eles fazem por ali só. É só. Então o camarada não entrou no Alberto Brown, não entrou no eixo entrou no nosso eixo rodoviário, num cantinho ali, saiu da ponte, deu a volta, entrou na outra ponte. O que me parece é que as autoescolas preparam os alunos num tempo muito rápido e eles acabam adquirindo muita informação. É a impressão que eu tenho. Não é impressão. Eu quero pedir desculpa ao alto escalão aí do Código de Trânsito Brasileiro. Que elas estão cumprindo a lei, pelo que eu sei. Eu quero pedir desculpa aos proprietários de autoescola, mas é um comentário que se faz necessário. O tempo é pouco, as aulas são poucas, o treinamento é pouco. E o interesse só de ter a carteira, não de aprender. Exatamente. O objetivo do jovem hoje é colocar a carteira na mão. Aí está aí uma outra questão. Nós sabemos muito bem que existe uma grande diferença entre o erro por desconhecer e saber fazer certo. Você não faz certo porque você desconhece. E o famoso erro do querer ser mais esperto, né? Na condição de instrutor, você poderia apontar os erros que são comuns por falta de conhecimento, ou não existe desculpa pois quem está no trânsito tem que saber tudo. Que erros você acha que são mais comuns, que a pessoa comete por desconhecer, porque não foi instruída, ou quem entrou no carro tem que saber tudo? Não é quem tem que saber tudo. Quando, vamos dizer assim, quando uma criança ganha um animal exótico, os pais vão lá procurar saber o que aquele animal come e do que ele precisa para ter uma boa qualidade de vida naquela família, não é isso? Como bicho de estimação. O condutor, quando ele se forma, ele tem que conhecer o máximo o carro com que ele dirige. Ele tem que conhecer o carro. Ele tem que saber, isso são causas de engarrafamento, porque o carro enguiçou na avenida. O que foi? Faltou água no radiador.
Ele não fez manutenção. Faltou gasolina, pior ainda. O trânsito parando, e o motor vai esquentando. Claro. O radiador seco, ele não colocou água. Aí tem outra situação. O camarada chega, tá curta, a grana tá curta. Bota a 10 aí só, bota a 20 aí. Fica no cheiro. No cheiro. Esse no cheiro, ele vai dar mais despesa lá na frente, na oficina. Claro, vai entupir tudo. Porque o tanque está vazio, Isso. a bomba faz mais força para puxar o combustível, as paredes do tanque começam a oxidar, e quando ele enche o tanque para fazer uma viagem, aquelas fuligens, microfuligens, entope os bicos injetores. O cara fica na estrada. Ou seja, é um erro que não é cabível, né? Não é cabível. Tanto é que o Código Brasileiro de Trânsito, ele prevê a penalidade por ficar na rua sem combustível. Por falta de combustível, tem penalidade. Tem penalidade. Você mesmo já deve ter visto aí nas nossas avenidas, carro encostado, com aquela fumaceira. Já, claro. Aquilo é o quê? Falta de manutenção. É. Então, isso é uma das causas que causa essa falta de mobilidade. E falar em mobilidade, não sei se está na pauta aí, mas tudo que o condutor puder fazer para ter conhecimento dos espaços físicos que ele percorre dentro da nossa cidade é importante. Você está falando algo importante, que a gente vê, esses dias mesmo, eu estou falando que eu conheço uma pessoa até amiga, mas ele fez uma barbeiragem na minha frente, depois eu brinquei com ele no WhatsApp. Ele vinha pela direita, mas ele ia entrar na via esquerda. Você até falou nessa via comigo pelo telefone, é a famosa Ponte Branca, aquela mão inglesa. Foi. Se você permitir, eu posso entrar nesse assunto. Eu estava parado aqui, e ele estava parado, tinha um outro carro parado aqui, e ele estava parado atrás desse carro. Esse carro saiu rápido, ele foi rápido, quando eu vi ele passou na minha frente, quase que eu bati nele. Eu falei, mas que filho da mãe, depois eu dei uma gozada nele. Quer dizer, é uma pessoa que conhece a cidade, sabia que ia dobrar à esquerda, mas o que ele está fazendo lá na direita? Aí depois ele falou, Modesto, eu fiquei desatento. Quer dizer, é um erro que não é admissível, né? Não é. Infelizmente, Modesto, nós temos tido todos os dias. Na época que eu ministrava teórica, eu fiz uma pesquisa e fui visitar o Hospital Raul Sertã sobre acidentes de carros e motos, enfim. Tá? A ala de trauma-ortopedia estava com mais de 70% de leito ocupado. Para você ter uma ideia. Só moto. Só moto, né? Só de moto. É. Mais de 70%. Eu não sei hoje, porque eu não fiz pesquisa. Então, isso demonstra também a ousadia das motocicletas. Aí, a gente faz o quê? Você está falando num ponto que eu ia tocar mais à frente, mas vou tocar de uma vez. Você está falando de um condutor cada vez mais atuante no trânsito, pois o número de motos só aumenta, né? Só aumenta. O motociclista para uns, motoqueiro de forma pejorativa para outros, né? Eu não estou querendo generalizar de jeito nenhum, porque eu tenho até alguns amigos que são ótimos motociclistas. Claro. Tá, e como tem ótimos condutores. Que tem motos, inclusive, possantes, fazem viagem longa. Tem ótimos condutores. Agora, nós também estamos vendo aí muitos motoqueiros fazendo barbaridades no trânsito. Desde condução em alta velocidade, os caras andam em velocidade, avançam sinais numa boa, parece que não tem nenhum compromisso com isso. E pior de tudo, né, que eu acho, né, sem falar nos acidentes que muitos estão parando nos hospitais, muitos ficando inutilizados por resto da vida, muitos perdendo a vida. É verdade. Mas a gente tem que aturar, por exemplo, essas motos barulhentas, né? Eu não estou querendo... Você acha que existe um meio para mudar essa situação, o comportamento desses motoqueiros, ou será que a gente vai ter que se acostumar com esse... Porque, pelo jeito, cada vez nós teremos mais motos.
Ô, Modesto, Será que não tem? Será que você não consegue dar uma... Não é possível disciplinar essa gente, não, meu Deus? bom, isso daí, você tá na minha leitura, né? No meu ponto de vista. Ah. No meu ponto de vista, o município, aí no caso, a prefeitura, ela teria que contactar os proprietários de empresas de delivery, através de ofícios, educação, tá certo? Educação de trânsito. Que as empresas só contratem motoboys com as motos reguladas. Isso é complicado. Porque aí agora eu já vou misturar uma coisa. Você sabe que naqueles canos de descarga das motos, eles vão na oficina, manda colocar uma válvula, e essa válvula tem um araminho que vai lá no guidão. Aí ele vem rasgando pela avenida assim. Quando ele vê um carro da polícia, ele só... igual a tomada de interruptor. Aí ele desativa. A válvulazinha está aberta. Quando ele vê de longe, ou quando tem uma blitz, ele vai e fecha a tomadinha, aí a válvula fecha, fica só o miolinho. Aí ela fica silenciosa. É artifício. Mas é um artifício ilegal. Agora tinha que ser punido para quando eu valer. falei com você as condições emocionais, o motoboy, ele trabalha sob pressão. Você quer ver? Você está falando um negócio, isso tem um tempo, até tem uns 6 meses. Estava um dia chuvoso, uma chuva daquelas pesada, aí a minha esposa pediu um medicamento, uma farmácia aí, isso era à noite. Aí chegou lá um motoboy, apesar de... Mas você viu que o cara tá todo molhado. Uhum. Aí eu perguntei a ele, mas vem cá, você tá todo molhado? Ele falou, sabe o que é? É porque pressa. Mas pressa por quê? Você sabe por quê? Eu trabalho por produção. Produção? Então eu tenho que entregar rápido e voltar rápido, senão eu não levo o dinheiro para casa que eu necessito. Então quando você fala nas empresas, para mim toda empresa que obriga o motoboy a trabalhar a produção deveria ser fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Também. Porque isso é um abuso. Ele falou, sabe o que é, meu senhor? Se eu não voltar rápido, aí muitas vezes eu fico pressionando até para receber rápido, senão se eu não chegar lá, eu não vou levar dinheiro para casa. É verdade. Quer dizer, isso é um absurdo, então aí eles começam a usar artifícios, né? Faz barulho para você sair da frente. Quer dizer, então... Eles trabalham sob pressa e sob pressão. Então tinha que ser... Esses empresários deveriam ser responsabilizados. Eu acho também. Tá bom? Mas a gente... Me perdoe aí que se tem algum empresário nos assistindo... Não. O empresário que faz isso... ele teria que ter essa postura. Você que é empresário, que obriga um motoboy a trabalhar sob esse tipo de pressão, eu não me perdoe nada. É até um crime. Você tem que ser punido. E se eu souber que você faz isso, eu te entrego para o Ministério do Trabalho. Infelizmente. É porque ele não quis me dizer qual era a farmácia. Tá? Mas aí eu fui na notinha, minha mulher ficou querendo me esconder, que ela falou assim, você vai querer falar no programa. Eu falei, não. Mas eu olhei a farmácia e falei assim, ó, você não vai comprar mais nessa farmácia. Porque não é só a farmácia, a maioria. Mas nessa farmácia, ela não comprou mais e eu também não entrava lá, não era freguês lá não. Mas falei, dessa farmácia você não compra mais. Tá? Eu não posso dizer o nome da farmácia porque eu não tenho como provar agora que o documento já ficou no passado. Mas eu lamento o empresário que fez isso. Deixa eu ver se estamos na hora do outro intervalo, né, Marconinho? Vamos lá. Aí na volta nós vamos falar sobre algo que eu sei que você quer falar, sobre os 3 S's. S. Voltamos daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não.
Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Estamos retornando, mas eu te fazer uma pergunta agora, mas você falou no intervalo sobre o que apressa que esses motoboys são pressionados a trabalhar. O que elas fazem, que você estava me dizendo no intervalo? As falhas são que eles... Primeiro que não tem lei, não existe lei que eu conheça que permita que os motociclistas trafeguem em zigue-zague no meio do trânsito. Isso não existe. Eles estão descumprindo a lei. Estão descumprindo a lei. Que dê os fiscais, que dê os agentes. Tá certo? Você vai no agente no agente da Irmão, você vai lá, conversa com ele. Não, nós não podemos, porque nós não temos o poder, tem que ter o Detran tem que estar junto, tem que tal. Eu conversei com um, não atual, passado, secretário de Meio Ambiente. E falou, mas tem que ter um decibilímetro para medir. E por que eles não têm a porcaria Eu falei, de poxa, mas por que vocês não compram? Não é um equipamento tão caro assim, poxa. Mesmo se fosse caro, quanto que custa a vida humana? Você está entendendo? Sabe o que é que eu te falei, né? Muitas vezes a vontade de não fazer, né? É verdade. Mas vamos falar agora de algo que você falou aí, eu acho que é importante, né? A sua formação, que aí junta um pouco a sua formação de engenharia de tráfego, né? Para falar sobre o conhecido trinômio, né? Que é chamado por 3 ES, né? Letra E. 3 letras E, né? Engenharia, esforço legal e educação. Fale um pouquinho sobre isso. Dentro do código foi determinado que a engenharia de tráfego é ela quem projeta as vias, e a engenharia de tráfego não é só para estado, ela é estadual, tem do DNR, é a mesma coisa, são análogos, tá? O das prefeituras também são análogos, mas só que nas nossas prefeituras as ruas são de larguras diferentes, né? E as rodovias, elas têm que ter um gabarito. Aí vem a engenharia, a importância da engenharia de tráfego, vem a importância dela em projetar e construir. Você já viu que nas curvas, as curvas são assim? Uma parte é mais alta do que a outra? São das forças centrífuga e centrípeta. São as duas forças. O condutor tem que saber disso. Porque se ele não souber, ele vai para o buraco. Ele vai para o buraco. Ele vai passar direto na curva. Exatamente. Bom, enfim. Então, isso é o papel da engenharia de tráfego. Ele tem que projetar, construir, sinalizar, que é o que está faltando na nossa cidade, sinalização. É muito precária mesmo. Muito precária, do meu ponto de vista. Não, é precária sim. As marcas de canalização, por exemplo, são importantíssimas. As marcas de canalização ajudam a canalizar o trânsito, mas o condutor já tem que saber qual é a faixa que ele tem que estar para ele poder entrar e sair. E por isso que engarrafa. Aquilo que nós estávamos falando, lá da ponte dos 50. Você está vindo lá no clube de xadrez. Aí a faixa da esquerda está limpinha. Você pula para lá. Aí vem outro, pula para lá. Aí fila de carro do lado esquerdo. Eles não vão entrar na ponte. A maioria começa a ligar a seta para querer que o carro que está corretamente dê vez para ele pegar a faixa. Foi o que aconteceu comigo, o cara me deu uma fechada por causa disso. Ele estava no lugar errado.
Isso é imprudência. É. Isso é imprudência, que é um dos comportamentos que o condutor nunca deve ter. Ser imprudente. A imperícia, a falta de habilidade. O cara não deve se meter num trânsito se ele não tem habilidade. Para profissão nenhuma e função nenhuma, você não pode meter as cabeças se não tiver. Você deu um exemplo interessante que foi do pássaro. Você tem que ir alçando voo de acordo com a tua... Se você não tem, não se atreva. Não até é, que não você pode. tenha mais. Você está arriscando sua vida e de outras pessoas. É. Não é? O que vocês chamam de esforço legal nessa hora? O esforço legal já é a parte de policiamento. Policiamento, que é que falha, é determinado por lei, né? Uhum. O policiamento ostensivo não é que ficar aquela meia horinha aqui, meia horinha ali. É porque aqui a gente vê muita blitz, né? A tal da blitz. Blitz, mas quando é que vai ter outra? Tem uma blitz em frente à antiga fábrica de renda. Quando é que vai ter outra? Uma outra lá no Viaduto. Modesto? Outra lá na Avenida Alter. O município... Essa semana mesmo eles fizeram, semana passada, da lei seca. Foi. Mas como fazem de vez em quando? 50 carros parados e 22 com teste de embriaguez. Então, por quê? Porque eles fazem uma vez ou outra, o cara, não vou ser pego. Não vou ser pego, o cara não sabe o dia que vai fazer. Então é aquela coisa, é o famoso me engana que eu gosto, né? Então o esforço legal é essa parte, né? Uhum. É o policiamento que deveria ter ostensivamente. E a gente não tem. E a gente, infelizmente, não tem. E a educação... Que é a coisa que aparentemente deveria ser a mais simples, no entanto, parece que é a mais difícil. A educação teria que ser feito um trabalho do município com as escolas, tanto municipais como estaduais, um trabalho com as escolas. Aqui, mostra para papai, mostra para mamãe aqui, ó, entendeu? Para prestar atenção nisso aqui, mostra esse folhetozinho aqui, que a criança vai cobrar do pai, vai cobrar da mãe a hora que estiver dentro do carro. Um exemplo simples, cinto de segurança. O pai entrou no carro, vambora que o papai está com pressa, deixar você no colégio, vai papai. O moço lá falou, a tia falou que tem que usar o cinto. Quer dizer, isso tudo é educação de trânsito. Porque a pessoa adulta não quer dizer que ela não aprenda. Ela é mais teimosa. Mas para quem está vindo, aprende. Você está entendendo? Esse é o papel da educação de trânsito. As praças de pedágio. Não poderia fazer um consórcio para essas carretas, caminhões, só trafegar na faixa da direita no eixo rodoviário. Eixo rodoviário. Entre Duas Pedras e o bairro Ipu, ou seja, o contrário. Entre o bairro Ipu e Duas Pedras, porque a via começa de lá para cá, em Itaboraí, para cá. É lá que está o quilômetro 1, né? Lá é o 0. É o 0, lá em Itaboraí. Então, chega no bairro Ipu, carreta, lá direito, só lá direito. Ah, mas tem um ônibus no ponto de parada, ele tem que esperar. Para o tráfego fluir. Aí vem um ônibus, está parado, no ponto de parada, que é dele, e o trânsito está diminuindo, para uma carreta do lado, vem a ambulância. Não passa. Não passa, não tem como. E aquela pessoa está por um fio para ser atendida. E aqueles segundos que aquela carreta ficou ali do lado, aquele caminhão, seja lá, um veículo de grande porte ficou ao lado ali, deixou de salvar a vida. A educação, o grande problema da educação que nós temos, essa semana até li que está havendo uma proposta do governo federal de tornar algumas disciplinas não obrigatórias no ensino médio, e está certo. Aí vem esse sindicato de professores, né, querendo fazer simplesmente corporativismo. Certo. A proposta é que os alunos escolham algumas matérias que não precisem fazer. Eu vou te dar um exemplo. Um advogado, ele vai estudar física... Para quê? Para quê? Não vai ter nenhuma utilidade na área do direito. Se ele quer fazer advocacia, não tem. Então, você vê algumas matérias que eram necessárias, o trânsito, hoje, nas escolas, é chamada uma matéria transversa. Para mim, tinha que ser, eles tinham que se preocupar mais em ensinar as crianças a ter noções de cidadania, e não certas coisas que ficam pegando no pé da criança.
ensinando, por exemplo, quais são os rios da margem direita do Amazonas. Qual o interesse que a pessoa tem nisso? Se quiser, entra no Google e acha, mas educação não. Isso devia fazer, mas eles não fazem. Quantas vezes você já ouviu dizer que a educação começa onde? No berço, né? No berço, em casa. Isso aí, então, você falar que as famílias também muitos não estão educando os seus filhos. Eu não sei filhos. se você já reparou. A nossa cidade, ela tem algum pórtico de bem-vindo? Não tem, não. Lá na Serra, quem está vindo visitar Friburgo, bem-vindos a Nova Friburgo. Se bobear, ele nem sabe onde começa Friburgo, quem não está mais atento. Isso faz parte da educação. O cara fala assim, poxa, o povo aí Nossa cidade, nós não sabemos quem é friburguense e quem não é. Ela está inchada. Tem muita gente que só vem aqui para trabalhar. Você está entendendo, Modésio? Olha, eu não sou cidadão friburguense, mas sou muito mais friburguense do que muita gente. Eu também não nasci em Friburgo, mas me sinto cidadão friburguense e até por boa vontade da Câmara Municipal, acabei ganhando o título de cidadão. Eu não tive essa oportunidade. Mas nem por isso eu deixo de lutar pela cidade que me sustenta, a cidade que eu convivo, né? E a carreira que eu abracei foi para isso. Carlos Henrique, nós estamos nos últimos 5 minutos. O tempo passa rápido. Eu vou fazer só uma provocação em você. Nós vamos voltar lá à sala de aula, ou se preferir, vamos falar um pouquinho de um tipo de condutor comum, para encerrar o programa. É aquela pessoa que ela, fora de um veículo, na rua, como um pedestre, ela é uma pessoa afável, é uma pessoa gentil, mas entra no carro ou sobe numa moto, se torna uma pessoa agressiva e impaciente na condição de condutor. Esse tipo de situação, isso, você como instrutor, isso nas aulas teóricas, isso é trabalhado? Por que o cidadão é pacato como pedestre e é uma besta quadrada? Quando eu estou falando, claro que eu não estou generalizando, a grande maioria não é assim, mas nós temos cidadãos que no dia a dia são pessoas afáveis, mas bota a mão no volante e vira uma pessoa impaciente, uma verdadeira besta quadrada, né? Que sai ofendendo Deus e o mundo, xingando todo mundo. Não sei se eu vou alcançar a sua pergunta, mas, por exemplo, você, do cidadão que é aquela pessoa afável, como pedestre, né? E no dia a dia, na casa dele, com os amigos. No dia a dia, na casa dele, e pegou o carro, isso daí é psicológico. É como se, antes de a pessoa tomar posse de uma arma, ele vai lá e tira o porte de arma dele. Eu não vou dizer que está ilegal, não. Tira o porte de arma dele e anda armado. Se ele estiver psicologicamente abalado numa determinada hora ou tempo do dia, se você falar alguma coisa, provocar alguma coisa, de repente ele atira. Mas eu conheço cidadãos que são assim que eu estou falando. E eu estou falando até para um que está me ouvindo certamente, porque ele é uma pessoa muito gentil no dia a dia, mas nunca vi. Eu já tive a oportunidade de viajar com ele 2 vezes. Falei, meu Deus do céu, como é que a pessoa se transforma tanto? Mas sabe o que é? Tem aquele ditado: se você quer chegar no horário do seu trabalho a tempo, sai mais cedo. Porque você tem que prever o percurso. Pode acontecer engarrafamento, um acidente, fechou o trânsito. Tem que pensar nisso. Aí o cara perde tempo ali naquele... O cara sai maluco. Sai fazendo besteira. Quer dizer, Modésio, a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre trânsito, sobre educação de trânsito. E, infelizmente, o nosso município não está trabalhando na educação de trânsito como deveria. Teria que ser uma coisa contínua. O povo friburguense é um povo solidário, você sabe disso. Você está falando, a grande maioria são pessoas bons motoristas. Isso. São pessoas corretas, mas tem uma minoria aí que, pelo amor de Deus... mas o problema essa é que minoria políticos... tem que ser pegada no pé deles.
Você sabe que muitos políticos se elegem por causa de empresário, né? E depois acha que o empresário que tem que cuidar da cidade. Ah, vai fazer não sei o quê. Aí vai de cima do empresário que já paga aquele caminhão de impostos. Ó, isso é uma máquina. Você está entendendo? O município, ele tem lá os seus vereadores que tem que ter conhecimento lá com os deputados para ter dinheiro para cá. E se houver tempo, a pior coisa que aconteceu para o Estado do Rio, antigo Estado do Rio, foi a fusão. Porque o Estado do Rio tinha muito dinheiro, e tem. Só que fica tudo lá embaixo. Aquela fusão, para mim, gerou foi uma grande confusão para a gente. Uma grande confusão. E só para fechar... pode ter sido bom para o Carioca, para o Fluminense não foi, não. E só para fechar essa linha de pensamento... É porque a gente já está no último minuto. Se na década de 68, final de 68, 70, o doutor Heródoto não tivesse executado o eixo rodoviário, Friburgo estava um caos. Tá certo? É imaginável ver Friburgo sem esse eixo rodoviário. Foi um grande dinheiro. Foi um grande dinheiro. Outra coisa, tinha projeto do contorno. Tinha. Tinha um projeto já pronto. Tinha sim. E tinha outro em fase. Não deu em nada, porque veio logo a fusão. E deu uma confusão danada. Não veio mais verba para cá, infelizmente. Marcolinho, quero agradecer a você aí. Hoje eu sei que tem cervejinha, está mais calor. Carlos Henrique, eu te agradeço por você ter vindo aqui, até a linha de sua despedida. E tenho certeza que não vai faltar oportunidade, porque esse assunto rende bastante. E nós temos que tentar botar na cabeça de muito motorista, de muito motociclista, que não é assim que tem que ser feito. A grande maioria tem educação para andar no trânsito, mas tem uma minoria aí que precisa mudar muito. Eu espero que os adolescentes que estejam nos assistindo, ou as donas de casa que estejam nos assistindo, os maridos que estejam nos assistindo, reflitam um pouco sobre esse curto período de conversa que nós tivemos, e tentar multiplicar, né? Tentar multiplicar esses conhecimentos, ou buscar conhecimento do que realmente é o trânsito, o que é educação de trânsito, que é salvar vidas. O que eu acho que é o mais importante é isso, são as vidas que se perdem nesse trânsito onde muitos querem fazer tudo o que pressa, entendeu? É imprudência, não é? Infelizmente, basicamente é isso aí. Quem mora perto do eixo rodoviário, onde eu moro, ali no Pereceu, o que eu mais ouço é barulho do corpo de bombeiro. Cada vez que o bombeiro tá vindo barulho, eu sei que tem uma confusão em algum lugar. Imagina quanto é que o corpo de bombeiro economizaria, quanto que o hospital, que é caríssimo, aquelas partes metálicas, que eu esqueci o nome, titânio. Titânio, essas coisas. Uma nota violenta que o SUS paga, os bombeiros gastam uma nota com esses deslocamentos, e se houvesse educação, se houvesse um bom comportamento, a gente diminuiria isso. Bem, vamos terminar. Eu vou deixar uma frase de Sêneca, célebre filósofo, escritor, intelectual romano que viveu no século I depois de Cristo. Ele disse o seguinte: a segurança deve ser alimentada pela segurança mútua. A segurança deve ser alimentada pela segurança mútua. Ele está querendo dizer o seguinte: no trânsito, não adianta só eu querer andar de forma segura, é preciso que todos façam a mesma coisa. Senão, se eu andar direito e todo mundo andar errado, eu vou sofrer e os outros acabam sofrendo também. Então é isso. A segurança deve ser alimentada pela segurança mútua, ou seja, tem que ser uma paixão de todos, a segurança no trânsito. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.